O caso de hoje é sobre um mistério que ronda uma família que já foi considerada perfeita, uma história que ninguém que os conhecia poderia imaginar. Hoje vamos falar do mistério na família Bleg. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o assunto. Desde já pedimos que você deixe um like e um comentário. Pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabei não comentando, ou sugerindo algum tema para trazermos ao canal. Isso também é uma forma do YouTube entender que você se interessa pelo conteúdo e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal. Existem 3 níveis para que você possa se tornar um membro. Abby Jo Bleg nasceu em março de 1995 na cidade de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Ela era filha de Jennifer e Michael Francis Bleg. O casal se conheceu em meados de 1990, quando a Jennifer estava na faculdade. O Michael era um veterano condecorado da Guerra do Golfo Pérsico, onde ele atuou como piloto de helicóptero. Eles eram uma família cristã e frequentavam a primeira igreja batista em Simpsonville, na Carolina do Sul, onde o Michael também ensinava na escola dominical. A Jennifer trabalhava com o ministério de oração da igreja. Todos que conheciam a família Bleg os descreviam como sendo perfeitos, felizes, apaixonados. O próprio pastor da igreja afirmava que se alguém tirasse uma foto da família, dava para usar em qualquer propaganda, que seria um sucesso. Não fica muito claro o motivo, mas a família acabou se mudando para Grand Junction, que é uma cidade localizada no estado do Colorado, ainda nos Estados Unidos. Isso aconteceu em fevereiro de 2001. Esse local, Grand Junction, atualmente conta com cerca de 65 mil habitantes, de acordo com o censo de 2020. A casa da família Bleg ficava em uma rua sem saída. Era um local bastante tranquilo. A Jennifer se dedicava integralmente aos cuidados da sua família e também da casa, e levava todas as manhãs a sua filha Abby, que estava com 6 anos, à escola. O Michael trabalhava como diretor de operações numa empresa chamada Dixon Ametec, que é uma empresa líder mundial em projetos e fabricação de materiais tecnológicos usados tanto em foguetes quanto em máquinas hospitalares. Após 10 meses morando nessa casa nova, a vida da família acabou tendo uma reviravolta. No dia 13 de novembro, às 16h20, o Michael ligou para o gabinete do xerife no condado de Mesa, alegando que a sua esposa e filha não estavam em casa e que ele havia encontrado uma cena bizarra no quarto do casal. Imediatamente, policiais foram até a residência, cercaram toda a área como sendo uma possível cena de um crime. Segundo o depoimento inicial do Michael, o que aconteceu? Na noite anterior, 12 de novembro, a vida deles estava completamente normal. A Abby foi para a cama às 19 horas. Por volta das 8 da noite, a Jennifer recebeu uma ligação de um vizinho para perguntar sobre a data de um jantar que aconteceria na casa desse vizinho. Quando foi por volta das 22 horas, ele e a esposa foram dormir. A noite foi completamente tranquila. Segundo ele, nada de anormal teria acontecido. No dia seguinte, 13 de novembro, o Michael diz que acordou cedo, por volta das 5 da manhã, como ele fazia, e saiu de casa por volta das 6 da manhã, deixando a sua esposa Jennifer e a sua filha Abby dormindo tranquilamente. Durante o decorrer do dia, era normal que a Jennifer ligasse para o Michael para conversar sobre coisas cotidianas, como saber se ele tinha chegado bem no trabalho, ou que horas ele iria chegar em casa para o jantar, e informar caso ela fosse sair para compras, ou para a igreja, ou para ajudar em trabalhos voluntários. Porém, nessa data, o Michael estranhou que, por volta das 7 da manhã, a Jennifer ainda não havia ligado para saber se ele tinha chegado bem no trabalho. Com o decorrer das horas, ele foi começando a ficar preocupado, e por volta do meio-dia, ele diz que tentou ligar algumas vezes para casa e para o celular da Jennifer, e ela não atendeu, o que deixou ele ainda mais preocupado com toda essa situação. Até
esse momento, no seu raciocínio, ele achou que a Jennifer talvez estivesse muito atarefada ou que ela tinha saído para almoçar com a filha e acabou esquecendo o celular. Às 3 da tarde, terminou o turno de trabalho do Michael. Ele chegou em casa então por volta das 16 e se deparou com a porta dos fundos aberta, o que já era algo incomum. A filha não apareceu correndo para recebê-lo, como fazia todos os dias. Ele também notou que a casa estava em completo silêncio, e ao chamar pela esposa e pela filha, ninguém respondeu. Ele começou então a procurar pelos cômodos e se deparou no quarto do casal com uma cena terrível. A bolsa da Jennifer estava aberta, o conteúdo estava todo espalhado pelo chão, e na cama, que ainda estava bagunçada, havia uma enorme mancha de sangue, no lado em que normalmente a Jennifer dormia. E foi aí que ele disse que chamou a polícia. A polícia então fez uma busca preliminar em toda a residência e também ao redor da propriedade, mas não encontrou nenhum sinal de Jennifer ou Abby. E pelo tamanho da mancha na cama, a polícia acreditava que só haviam duas possibilidades. Ou a vítima poderia não estar mais viva, e se estivesse, ela com certeza estaria com grandes ferimentos. Uma amostra do material dessa mancha então foi colhido e enviado para uma análise em um laboratório. O resultado ficou pronto cerca de uma semana depois, e os exames indicaram que esse material pertencia a Jennifer, a esposa. Somente o quarto do casal tinha evidências de uma possível luta e a mancha. Nos outros cômodos estava tudo normal. Ao conversar com o Michael, ele confirmou que tinha saído às 6 da manhã e que antes de sair, inclusive, checou se a Jennifer e a Abby estavam dormindo bem. Elas estavam nas suas camas, mas ele disse que elas deveriam se levantar pouco tempo depois, já que a Abby tinha que ir para a escola. Os investigadores verificaram então a lista de presença da escola e descobriram que a menina não esteve naquele dia. Então isso significava que o que quer que fosse que aconteceu naquela manhã tinha acontecido entre as 6, após o Michael sair, e às 7 da manhã, o horário em que a Abby estaria sendo levada para a escola, e que o que aconteceu possivelmente foi o motivo dela não ter ido para a aula. A primeira ideia que surgiu era que havia acontecido um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas alguns pontos ainda não faziam sentido, como por exemplo, o porquê um criminoso, durante um roubo, teria feito algo contra as duas e depois teria se dado ao trabalho de tirá-las do local e desaparecido com elas. Outro ponto importante é que, ao questionar o Michael se algo de valor estava faltando na casa, ele afirmou que nada de dentro da casa havia sido levado, que a única coisa que estava fora do lugar era a bolsa da Jennifer, que tinha os itens espalhados pelo chão. Por esse motivo, a polícia pensou que a probabilidade de ser um latrocínio era então muito pequena. A polícia chegou a imaginar que talvez tudo tivesse sido na verdade um acidente, e que depois dele ter acontecido, mãe e filha talvez tenham sido socorridas e levadas por alguém até um hospital. Todas as unidades de atendimento médico da cidade e das cidades vizinhas foram então averiguadas e não havia nenhum sinal delas. A partir desse momento, Jennifer e Abby foram então consideradas desaparecidas. Os investigadores teorizaram que poderia ter acontecido também um ataque direcionado unicamente a Jennifer e a Abby, pois o espaço de tempo era muito curto e tudo teria acontecido pouco tempo depois do Michael ter saído, o que levantava a possibilidade de que o criminoso tivesse ficado esperando o Michael sair para agir. Mas caso não tenha sido isso, foi uma grande coincidência o Michael ter saído apenas alguns minutos antes do incidente. Cães farejadores foram levados para casa para tentar conseguir um rastro da Jennifer e da Abby, mas nem esses cães foram capazes de encontrar uma direção para os investigadores. Amigos, familiares, vizinhos e até mesmo os funcionários de uma empresa de paisagismo que estava trabalhando em algumas casas vizinhas foram interrogados para saber se alguém tinha alguma pista. A polícia questionou se a Jennifer tinha reclamado de algo recentemente, se tinha se queixado de estar sendo seguida, se sentindo ameaçada ou se apresentava algum problema psicológico, mas
incrivelmente, todas as pessoas disseram que a Jennifer não mencionou se sentir em perigo e que acreditavam que a família era feliz, nunca tendo visto nada ameaçador ou suspeito. Os voluntários ajudaram a procurar por Jennifer e Abby, fazendo buscas em vários pontos da cidade, incluindo em torno do rio Colorado. As pessoas envolvidas nas buscas estavam realmente empenhadas e preocupadas porque imaginavam que algo grave havia acontecido e havia então uma urgência em localizá-las. Porém, por mais que esforços foram feitos, nenhum vestígio delas foi encontrado. O diário da Jennifer foi analisado então pelos investigadores. Em sua maior parte, o diário era preenchido com passagens bíblicas, mas havia uma anotação mencionando que ela estava com a sua saúde física debilitada e havia uma grave crise familiar. Os investigadores também conseguiram encontrar um e-mail que sugeria que o Michael e a Jennifer não eram um casal perfeito como todos imaginavam. Esse e-mail dizia que a Jennifer gostaria de se encontrar com o Michael para conversar sobre os problemas que eles estariam tendo. Porém, não fica claro o que seria. Mas a partir desse momento, os policiais passaram a suspeitar que o Michael estava escondendo algo e o colocaram sobre vigilância constante. Durante ainda o desaparecimento, o Michael deu diversas entrevistas. Ele pedia que qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de informação entrasse em contato com a polícia e que ele sentia muito a falta da sua família. Ele sempre parecia estar muito triste, de luto, e muitas pessoas se ressentiram por tudo o que aquela família estava passando. Algumas fontes citam que algumas pessoas juntaram dinheiro e enviaram para o Michael para ser oferecido como recompensa pelas informações. Ao todo, montou-se uma quantia de $3.000 que foi oferecida pela família. Não fica claro se a família do Michael ajudou ou a família da Jennifer, mas isso era para incentivar as pessoas a procurarem a polícia com qualquer pista que tivessem. Fotos com os rostos de Jennifer e Abby passaram periodicamente durante todo o dia em praticamente todos os programas de TV de todo o estado do Colorado, e um funcionário de uma advocacia acabou então reconhecendo a Jennifer, e uma informação importante surgiu a partir disso. Essa pessoa disse que era funcionário de uma advocacia de serviços jurídicos do Colorado, na cidade onde a família morava, Grand Junction. Ele disse que a Jennifer havia procurado o escritório onde ele trabalhava apenas alguns dias antes de desaparecer. Algumas fontes afirmam que a Jennifer parecia muito assustada e aparentava estar nervosa. Ela teria afirmado que estava em um relacionamento abusivo, que o seu marido era violento e que precisava de um advogado para conseguir um divórcio rápido, antes que ele suspeitasse. Mas infelizmente ela não conseguiu ser atendida pelos advogados naquele dia e acabou saindo de lá chateada e ainda mais nervosa do que quando entrou. Pouco mais de um mês após o desaparecimento da esposa e da filha, o Michael acabou se mudando para a casa da sua mãe na Geórgia. Ele afirmou que era muito difícil permanecer na casa antiga sem a sua família. Essa atitude pareceu suspeita, já que ao se mudar para uma outra casa em outro estado, o Michael deixava claro que ele não esperava que elas voltassem para casa. Mesmo assim, ele chegou a dar uma entrevista próximo da época do Natal, onde ele afirmou que tinha comprado presentes para Jennifer e para Abby e que tinha esperança de passar a data comemorando em família. Com o caso se tornando cada vez mais conhecido, uma mulher fez uma denúncia anônima ligando para o departamento de polícia várias vezes depois que ela viu a notificação do desaparecimento da Jennifer e da Abby. Essa mulher alegava que havia visto o carro da família no dia 13 de novembro, quando tudo aconteceu. Mas como o carro estava dentro da garagem da família durante as primeiras investigações, a polícia teria acreditado que se tratava de um engano e não verificaram o interior do veículo. Eles só deram importância
para essa informação depois que passaram a suspeitar que o Michael tinha algum envolvimento. O carro então foi submetido a testes forenses e foram encontrados vestígios de sangue, identificados como de Jennifer. Ele estava por toda a parte, no exterior do carro, na maçaneta do lado de fora do motorista, no volante, no pedal de freio, na maçaneta do porta-malas e também dentro do porta-malas. A polícia então passou a acreditar que a Jennifer foi atacada dentro de casa e que depois ela foi colocada dentro do carro e então descartada em algum lugar. Entretanto, havia ainda um mistério, já que a menina não havia sido encontrada e não havia nenhum sinal de um crime relacionado a ela, nem dentro da casa e nem dentro do carro. Após essa descoberta, o Michael demonstrou estar surpreso e alegou que não sabia de nada. Embora o álibi do Michael tenha sido confirmado, ele realmente esteve na empresa durante todo o dia 13 de novembro, a polícia passou a acreditar que a história que ele contou poderia não ser a verdade e que algo poderia ter ocorrido na verdade antes de ele sair para trabalhar, já que ele teria sido a única testemunha que viu Jennifer e Abby ainda com vida na manhã do dia 13. A única outra prova de vida delas teria sido a ligação feita pelo vizinho às 8 da noite anterior, 12 de novembro. Mas mesmo com essas suspeitas, não havia ainda nada que incriminasse o Michael diretamente, nada que o colocasse como culpado ou que desse motivos para que ele fosse preso. As provas e evidências encontradas até esse momento eram circunstanciais. Conforme dito antes, quando questionado nas primeiras horas do desaparecimento, o Michael tinha afirmado que nada tinha sido roubado ou estava faltando dentro de casa. Porém, depois de se mudar, ele teria aparecido na delegacia em janeiro de 2002, informando aos investigadores que uma caixa de joias da Jennifer não foi encontrada e que ela tinha provavelmente sido roubada no dia do desaparecimento, mas que ele só deu falta dela naquele momento. Estranhamente, a polícia notou que haviam muitos outros objetos de valor que poderiam ter sido roubados, mas somente essa caixa de joias, a única que tinha seguro no caso de roubo, é que foi roubada. Nesse momento, Michael passou a tentar convencer a polícia que o desaparecimento delas tinha relação com uma série de assaltos que ocorreu na região no final de 2001. Porém, a vigilância que os investigadores estavam fazendo no Michael acabou dando resultados. No final de janeiro de 2002, uma câmera supostamente gravou o Michael roubando um triturador de papel e uma mesa do seu serviço, juntando um valor equivalente a $500 em roubo. O Michael, então, depois disso, foi levado para a delegacia e passou por um interrogatório de 10 horas, onde ele foi questionado tanto sobre esse roubo na empresa, quanto sobre o caso da sua família. Foi aí que ele começou a chorar e chegou a questionar qual seria a pena para o crime de homicídio. Nesse momento, a polícia já achou que iria conseguir uma confissão dele, mas o Michael teria ficado calado depois disso. Ele foi mantido em uma cela, já que ele tinha sido preso e mantido em custódia por 48 horas, mas enquanto estava na cela, o Michael tentou atacar a si mesmo, deixando um bilhete alegando que era inocente e que não tinha nenhuma informação sobre o caso da sua esposa e filha. Ele foi rapidamente socorrido, levado ao hospital, acabou passando uma semana em recuperação e foi liberado pela polícia depois disso por falta de evidências. A polícia já suspeitava do Michael, mas depois de tudo o que havia acontecido, os investigadores teriam anunciado então publicamente que o Michael era um suspeito. E após isso, o Michael acabou contratando um advogado de defesa. Quando foi em fevereiro, o Michael foi demitido do seu trabalho por ter sido descoberto, inclusive, que ele já havia cometido outros furtos na empresa. A polícia então decidiu abordar novamente todos os familiares, amigos e conhecidos da família. Eles também passaram a ir em todos os lugares da cidade que a família frequentava e a procurar qualquer um que tivesse uma informação que ajudasse no caso. Embora tivesse algumas evidências, naquele momento, para a polícia, essa história possivelmente não teria uma solução rápida.
vida. Os investigadores imaginaram que se a Jennifer procurou esse escritório de advocacia alegando que sofria violência doméstica, mais alguém que convivesse com ela poderia ter alguma informação que confirmasse essas alegações. Quando foi no final de março de 2002, os investigadores anunciaram publicamente que, devido a algumas evidências, eles acreditavam que Jennifer e Abby não estariam mais com vida. Uma nova busca foi feita em abril do mesmo ano, onde vários voluntários, junto às autoridades, cobriram uma área de mais de 72 quilômetros em torno da residência da família. Foram usados veículos motorizados, cães farejadores mais uma vez, oficiais a cavalo, pessoas a pé e até mesmo helicópteros. Essas buscas duraram 12 dias seguidos, porém nada relacionado ao caso foi encontrado. Em junho, a proprietária de um serviço de acompanhantes local compareceu à delegacia informando que o Michael era um cliente regular dos serviços de massagens feito por mulheres de topless. Isso deu oportunidade aos investigadores para que vasculhassem aparelhos eletrônicos do Michael e eles encontraram uma quantidade muito grande de imagens de pessoas sem roupa no seu computador. Quando questionado, ele disse que era viciado nesse tipo de conteúdo devido a Jennifer ter ficado debilitada com a sua saúde nos últimos tempos. Nessa mesma época, uma pessoa que conhecia o Michael apareceu na delegacia para denunciar uma cena que ele imaginou estranha, mas não sabia até então se tinha relação com o desaparecimento. Segundo essa pessoa, no dia 13 de novembro, que foi o dia que Jennifer e Abby sumiram, o Michael foi visto por 2 colegas que o descreveram como agindo de maneira incomum, enquanto ele carregava um carrinho de paletes com 2 caixas de papelão muito grandes. Eles notaram que ele estava fazendo muita força, se ofereceram para ajudar, mas o Michael teria negado a ajuda e agido de maneira até ofensiva. Os 2 colegas viram que o Michael então descartou essas 2 caixas mais tarde em uma doca de carga que levava ao compactador de lixo. No dia 4 de junho de 2002, após 7 meses do desaparecimento, foram descobertas partes de alguém em um aterro no condado de Mesa, na mesma área que era descartado o lixo da empresa onde o Michael trabalhava. Esses restos foram então identificados como sendo de Jennifer. Uma necropsia revelou que ela havia levado um disparo e o projétil de 9mm ainda estava alojado no seu crânio. Foi apontado que ela ainda estava dormindo no momento em que isso aconteceu. Isso porque ela ainda usava o seu retentor dentário, que é usado por quem sofre de bruxismo. E ela só usava esse acessório quando dormia. Os investigadores teriam se esforçado ao máximo durante 7 semanas, mas não encontraram ainda nenhum vestígio de Abby, a filha. Imediatamente após isso, Michael então foi acusado de homicídio em primeiro grau da esposa e os investigadores acreditavam que tudo havia sido premeditado, mas por nunca ter encontrado nenhum vestígio da Abby, ele não foi acusado em relação ao desaparecimento dela. O Michael foi preso na casa da sua mãe, na Geórgia, foi transferido para o Colorado, onde ele enfrentou as acusações. Em março de 2004, ele foi a julgamento e os promotores alegaram que a sua motivação foi ele ter descoberto que a esposa queria o divórcio. Eles também informaram que as contas bancárias indicavam que o Michael tinha gastado mais de $10 mil em presentes para ele mesmo, como televisor, videogame, roupas, e que nunca comprou nada para sua filha ou esposa, conforme ele tinha alegado, demonstrando que ele não acreditava que elas voltariam. A defesa argumentou que a Jennifer, na verdade, tinha sido atacada por um intruso e que todas as provas eram circunstanciais. Mas após 12 horas de deliberação, o júri considerou Michael culpado. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele ainda tentou recorrer ao longo dos anos, mas todas as tentativas foram negadas. Porém, em 2014, uma coisa sobre esse julgamento aconteceu. Descobriu-se que um dos jurados tinha mentido sobre o seu histórico de violência doméstica ao preencher o questionário do júri. E com isso,
a condenação do Michael teve de ser anulada e um novo julgamento teria que ser feito. Em 2018, um novo júri deu início ao julgamento do Michael, que ainda alegava inocência, e após 17 horas de deliberação, o Michael foi considerado mais uma vez culpado, sendo condenado novamente à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. A polícia conseguiu entrar em contato com a testemunha que afirmou ter visto o carro naquele dia e conseguiram informações mais precisas de que o carro estava na Little Park Road, uma rodovia localizada em uma área desértica, cheia de canyons. Acredita-se que a filha tenha acordado com o barulho do que aconteceu naquela manhã e que o seu pai tenha feito algo com ela diferente da mãe, já que nunca foram encontrados sinais de onde ela poderia estar. Os investigadores teorizam que o Michael tenha descartado a Jennifer no lixo porque na mente dele ele acreditava que aquele era o lugar dela, mas com relação à sua filha, ele tem agido de maneira diferente e feito algo mais parecido com um enterro. A área onde ela pode estar é muito extensa e sem uma dica do raio de busca, a polícia diz que não tem humanamente como trabalhar. A família acredita que a menina possa até estar viva, que ela tenha sido entregue a pessoas que o Michael conhecia ou que ela fugiu depois de ver o que o pai fez com a mãe e acabou sendo encontrada por alguém que a acolheu. O caso dela ainda continua em aberto, em investigação pelo Departamento de Polícia do Condado de Mesa, e se viva, a Abby teria aproximadamente 28 anos, mas até o momento o seu destino permanece um verdadeiro mistério. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.